A história contemporânea de Santa Cruz no fundo da Agência Nacional do Arquivo Nacional. Canal do YouTube História de Santa Cruz, professor Simvaldo. Domingo, quando fiz aquela apresentação sobre a história de Santa Cruz nas páginas do Almanac Lemer, eu fiz uma referência a um catálogo existente no Arquivo Nacional que trata do fundo da Fazenda de Santa Cruz, Fazenda Nacional de Santa Cruz, que pega documentação desde 1602 até 1982, 62 por aí. São 370 anos de pesquisa, né, sobre a história de Santa Cruz. E aí, quando eu falei sobre isso, eu fiz um comentário sobre os fundos que existentes no Arquivo Nacional, é, além do fundo da Fazenda Nacional de Santa Cruz, e que são cerca de 170 fundos e coleções. O que que significa isso? Significa muito material, um manancial de documentos. E um desses fundos, exatamente esse fundo da Agência Nacional, que eu fiz uma referência. Por quê? Neste fundo da Agência Nacional, quer dizer, essa coleção, o fundo é uma coleção, né? No final é uma grande coleção de documentos. Nessa grande coleção da Agência Nacional tem uma quantidade bastante expressiva de documentos sobre Santa Cruz. São documentos atuais, como coloquei aqui, a história contemporânea, porque se nós formos pegar pela definição de história contemporânea, a história contemporânea, a definição é aquela história que é reconhecida a partir do final da Revolução Francesa, né? Mas aí eu estou falando da história contemporânea no sentido de que de nós estamos vivendo ainda, que seria mais seria o sentido de história do tempo presente, porque de alguma forma nós tivemos uma participação em alguns momentos dessas publicações. E este fundo, ele é constituído por documentos sonoros, pequenos filmetes, aqueles filmetes que eram produzidos pelos setores ligados à presidência da República, principalmente pega o período do presidente Getúlio Vargas, quer dizer, a produção maior, a quantidade maior é referente ao período de Getúlio Vargas. Até porque, como já falei em outras oportunidades, Getúlio Vargas ficou no poder durante um longo tempo, de 1930 até 1945. Então a produção documental é muito grande. E também tem o aspecto de que houve um incentivo grande para que a personalidade, né, a figura do Getúlio aparecesse o máximo possível. Tanto que na época havia até inauguração de retratos nas escolas, era uma coisa muito comum, era muito comum que as pessoas até colocassem os retratos do presidente do Getúlio Vargas até nos bares, nas repartições e tudo mais. É, então, isso aí também tinha um setor, que era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que ficava encarregado de divulgar, de mostrar a figura do presidente, né, sempre no aspecto positivo. Claro que, em razão disso também, nós vamos ter uma quantidade muito grande de documentos, de filmes e também de fotografias que vão surgir nesse período. Como nós estamos tratando aqui da história de Santa Cruz, o que nos interessa mesmo nessa documentação, claro que interessa tudo, mas especificamente o que foi produzido sobre Santa Cruz. E aí, quando nós procuramos, aí eu estou me referindo apenas ao fundo da Agência Nacional do Arquivo Nacional, porque, como eu disse, são 170 fundos. É claro que esse fundo da Agência Nacional é um fundo bastante abrangente. Ele pega o período de 1935, quer dizer, ainda no governo do Getúlio Vargas, e vem até 1982. E é um tipo de coleção, de documentação, que pega principalmente os documentos, o que foi produzido em relação
aos presidentes da República. Então, as fotografias e os filmes e as entrevistas estão todas relacionadas com o presidente da República ou com algumas figuras do seu ministério. Exatamente isso. No caso específico de Santa Cruz, por exemplo, eu coloquei como a mesma coisa que eu fiz quando eu estava fazendo a pesquisa do Almanac Lemmer, coloquei, só que aqui eu não coloquei Curato de Santa Cruz, e sim Santa Cruz. Apareceram 29 páginas, vejam vocês, 29 páginas com referências a Santa Cruz. Claro que aí eu volto a dizer, não apenas Santa Cruz, o nosso bairro, não apenas Santa Cruz da Fazenda, mas Santa Cruz de uma maneira geral. Mas apareceram 29 páginas, cada página dessa com 50 itens. Veja que é uma quantidade bastante expressiva. Então, 29 páginas, cada uma delas com 50 itens. Então, só para multiplicar aí, que vai dar 1.000 e tantas referências a Santa Cruz. E dessas citações, a maior parte, a grande maioria, se refere a solenidades que ocorreram na base aérea de Santa Cruz. Porque devia ser prática dos comandantes da base e também talvez uma orientação até da Força Aérea Brasileira, do Ministério, de que tudo que fosse produzido na base fosse enviado para o Arquivo Nacional. O que não, infelizmente, não acontece com outros setores, porque existe, como eu já me referi em uma ocasião, existe na Biblioteca Nacional uma legislação que obriga as editoras a enviarem jornais e livros, um exemplar para a Biblioteca Nacional. Isso, lamentavelmente, isso não acontece, porque nem todos os livros, nem todos os jornais foram enviados. Então, é a mesma coisa em relação ao Arquivo Nacional. É provável, como se trata de um órgão federal, que tenha existido algum tipo de orientação, isso aí vem geralmente em decretos ou portarias, que isso vem do próprio Ministério da Justiça, determinando que sejam recolhidos os documentos. Esses documentos, muitas vezes, eles não são recolhidos. No caso, como eu andei fazendo pesquisa aqui sobre Santa Cruz, então tem muitos documentos sobre a base aérea de Santa Cruz. Tantos documentos que não dá nem para a gente poder fazer a apresentação aqui diante da quantidade. A quantidade muito grande. Mas às vezes, por exemplo, são fotografias que se repetem. Por exemplo, festas, comemorações do Dia da Aviação de Caça, né, que sempre tem a comemoração no mês de abril, lá na base aérea de Santa Cruz. Essas festas, claro que em outras épocas, elas foram muito mais acontecimentos assim, de muito mais expressão, com a presença do presidente da República, de ministros e outras pessoas graduadas, né? E passagem de comando. Então, a passagem de comando, dependendo do comandante, tem muitas fotos. Por exemplo, eu estive vendo lá um Coronel Pompeu Marques Loureiro, acho que é o nome dele, eu sei que é Coronel Pompeu. Tem muitas fotos da passagem de comando dele. Além de reuniões que foram realizadas com a presença de ministros, a presença de todos os presidentes da República, de alguma forma, estiveram na base, alguns participando dessas festas, outros não. Por exemplo, Juscelino Kubitschek, ele aparece também, mas aparece uma vez ou outra. O João Goulart também. Então, os presidentes militares, até porque eram militares, por exemplo, Castelo Branco, Costa e Silva, o Garrastazu Azul Médici. Aliás, o Garrastazu Azul Médici eu não encontrei, mas Castelo Branco tem muitas passagens, o Geisel e, e os demais presidentes, então, Figueiredo, todos eles. Então, nessa apresentação de hoje é exatamente sobre a história contemporânea de Santa Cruz no fundo da Agência Nacional, da Agência Nacional do Arquivo Nacional. Esse fundo é um acervo que reúne atualmente mais de 303 mil negativos e 125 metros de documentos textuais, com foco na vida de presidentes brasileiros, especialmente Getúlio Vargas. Então, a grande quantidade, a maioria mesmo, é do presidente Getúlio Vargas. Tem alguns outros documentos também,
do presidente Café Filho, do Juscelino Kubitschek, também tem desses presidentes que vieram depois, né? O João Goulart, é, o Dutra também tem alguma coisa, mas principalmente do Getúlio Vargas. E esse fundo é tão importante que ele foi reconhecido como memória do mundo pela Unesco em 2010, que a Unesco é aquele órgão da ONU que trata da educação, da ciência, da cultura. Aproveitei aqui essas imagens que eu coloquei, Núcleo Colonial de Santa Cruz, visita presidencial, Agência Nacional apresenta, exatamente um pequeno documentário, um pequeno filmete que faz a apresentação a vinda do presidente Getúlio Vargas. Então, eles faziam essas filmagens depois elas eram apresentadas nos cinemas. Como a televisão ainda não era popularizada, hoje, por exemplo, existe até uma legislação que os presidentes têm direito de usar um espaço da televisão para fazer veiculação seus pronunciamentos e tudo mais. Mas naquela época isso apresentava nos filmes. Quem assistiu, eu, por exemplo, quando eu era jovem, assistia muitos filmes, então quem ia ao cinema, antes de começar o filme principal, sempre apresentava um jornal. Esse jornal, às vezes, eles incluíam a Agência Nacional. Então, aqui, a Agência Nacional apresenta Núcleo Colonial de Santa Cruz, visita presidencial, registrando e tratando da visita do presidente Getúlio Vargas numa oportunidade em que isso foi no ano de 1952, quando ele foi fazer entrega de tratores. Os colonos agrícolas, principalmente os japoneses, receberam esses tratores. Mas quando eu fiz aquela apresentação sobre os japoneses, eu fiz questão de frisar bem que esses tratores e as casas, não foi uma doação. Isso tudo facilitava sim a aquisição por intermédio de financiamento do Banco do Brasil e tudo, mas todos eles tinham que pagar. Então, aqui nesse caso, esse filme trata exatamente disso. E nessa oportunidade também, o Getúlio Vargas faz a entrega de títulos e de medalhas de premiação aos produtores agrícolas que tiveram destaque, né? Então, ao lado, alguns registros sobre a visita do presidente da República, Getúlio Vargas, ao núcleo colonial de Santa Cruz, com o desfile dos agricultores, né, nos seus tratores, né, da colônia japonesa de Santa Cruz, e entrega de medalhas, títulos e prêmios aos produtores que mais se destacaram no ano de 1952. Isso aqui tudo Santa Cruz, no fundo da Agência Nacional do Arquivo Nacional. E novamente falando aqui, olha, a quantidade é imensa. São somente nesse fundo da Agência Nacional, são 303 mil negativos. É muita coisa. Até para trabalhar fica difícil, né? O presidente, aqui já é um outro período, aqui nós falamos do Getúlio, agora aqui já é o outro período, que já é na ditadura militar. O Costa e Silva, inaugurando a primeira etapa da usina termoelétrica de Santa Cruz, no dia 11 de maio de 1968, com a presença de diversas autoridades, entre as quais o ministro das Minas e Energias, Costa Cavalcante, do governador do estado da Guanabara, embaixador Francisco Negrão de Lima. Essa usina de Furnas ainda existe. Na época, quando ela foi construída, ela tinha capacidade de 350 megawatts, que é uma unidade de medida de energia mecânica ou elétrica de fluxo térmico e fluxo energético de radiação equivalente a 1 milhão de watts cada, quer dizer, é uma quantidade imensa. E como vocês sabem, vocês podem observar pela fotografia, isso também é um filmete, é um documentário da Agência Nacional do Cine Jornal Informativo. Observe essa foto aqui, entre essas duas chamadas da Agência Nacional e do Cine Jornal, essa usina. Essa usina, ela é gerada por aquecimento vapor. Então, é uma usina termoelétrica, não é uma hidrelétrica. Então, ela funciona à base de óleo diesel, que alguns ambientalistas condenam esse tipo de utilização de usina de óleo, né?
Aqui nessa foto do meio da direita tem o presidente chegando, né, para fazer a inauguração, isso em Santa Cruz, mostrando para vocês que mesmo depois de extinta a Fazenda Imperial de Santa Cruz, é, a, o- a importância, né, a relação de Santa Cruz com a história do Brasil, ela continua, tanto pela base aérea de um lado, como pelas indústrias e o próprio Matadouro, porque nós vamos ter a presença de muitos presidentes exatamente em função tanto da base aérea como da zona industrial, da indústria é, lá no Distrito Industrial. Aqui já é uma solenidade do primeiro grupo de aviação de caça na base aérea em 1959, Fundo Agência Nacional do Arquivo Nacional. Observe que isso aqui era uma demonstração, porque essas festas sempre aconteciam lá na base, naquela parte do campo de São José, e de certa forma era franqueada a presença ao público, né? Quem quisesse entrar, claro que havia um controle. E via muitas autoridades, além do presidente da República, alguns governadores, prefeitos e algumas escolas também eram liberadas. Então isso aqui é uma demonstração, porque eles sempre faziam também as demonstrações lá na base aérea de Santa Cruz. O fundo da Agência Nacional abrange documentos textuais, negativos, fotográficos e outros materiais relacionados à Agência Nacional no período de 1935 até 1982, incluindo imagens com a presença dos presidentes da República, principalmente do presidente Getúlio Vargas. Já expliquei o motivo anteriormente. Santa Cruz também é um dos bairros da cidade do Rio de Janeiro mais privilegiados quando se trata de registros com a presença dos chefes de Estado, principalmente os eventos realizados na base aérea, com solenidades militares celebradas no dia de aviação de caça, passagem de comando, etc. Foto ao lado, fundo da Agência Nacional, demonstração de aeronaves na solenidade do primeiro grupo de aviação de caça. Só dessa série aqui, dessa solenidade, tem mais de 50 fotogramas. Então fica até difícil de fazer uma seleção. Eu procurei fazer essa aqui, porque as outras mostram muito assim grupos de pessoas em solenidade, militares desfilando, a bandeira sendo apresentada ao presidente da República. Então é uma diversidade também grande de imagens, né? Aqui já é uma outra focalização, é a inauguração da Biblioteca Pública Popular de Santa Cruz, que ela tem o nome de Joaquim Nabuco. Essa designação do escritor Joaquim Nabuco é porque o Joaquim Nabuco ele é o patrono da história. Ele, inclusive, a data de nascimento dele coincide com o Dia do Historiador, então em homenagem ao historiador. E o Joaquim Nabuco, ele foi um abolicionista. Inclusive ele, segundo as pesquisas, os historiadores informam, foi quem teve uma audiência com o Papa, ou acho que é o Leão XIII, Papa Leão XIII, para pedir que o Papa tentasse influenciar junto com a Princesa Isabel, no sentido de que fosse decretada a Lei Áurea, assinada a Lei Áurea. Tanto que depois que a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela recebe uma homenagem lá do Vaticano. Então, ela foi inaugurada a biblioteca no dia 29 de abril de 1961. Esta biblioteca ficava ali na rua Porangaba. Porangaba é uma ruazinha que tem entre a rua Senador Camará e a Rua do Prado, bem pertinho do viaduto, onde tem a feirinha. O pessoal daqui de Santa Cruz conhece pela feirinha. Aquela ruazinha pequena, a biblioteca ficava numa salinha ali. Depois ela funcionou ali durante algum tempo. Depois saiu dali e foi para a Avenida Isabel. Avenida Isabel ali nas proximidades onde tem o laboratório de análise clínicas ali, né, pertinho um pouquinho depois do Marco 11, mais do lado esquerdo. Ficou lá durante um tempo, porque eu estou falando isso porque eu frequentei muito a biblioteca, desde essa época aqui, 61, até depois que ela foi para o Centro Cultural. Ficou um tempo ali na Avenida Isabel,
Aí saiu da Avenida Isabel, porque isso tudo era o prédio, era alugado. Saiu da Avenida Isabel e foi para a administração regional, lá na Rua Fernanda, perto da Praça Dom Romualdo, lá perto da igreja. Mas era uma sala muito pequena, eram dois pavimentos, dois andares, mas era uma salinha bem pequena. Mas sempre foi uma biblioteca muito frequentada. Das bibliotecas do Rio de Janeiro, as bibliotecas municipais, que eu estou falando, claro, né? Ela era a segunda ou a terceira biblioteca mais frequentada. Só pedia, parece que, para a biblioteca de Copacabana e da Tijuca. A terceira era de Santa Cruz. Atualmente, ela está instalada no Palacete Princesa Isabel, ali no Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, que é o prédio histórico. Estava na parte de baixo. Quem entra no prédio tem do lado direito tem uma sala que tem uma exposição que mostra Santa Cruz, e atrás ficava a biblioteca. Fiquei sabendo recentemente que ela foi desalojada e foi lá para cima porque a subprefeitura ocupou aquele espaço ali. Eu não voltei lá para saber como é que está a biblioteca, mas é uma biblioteca que tem um acervo muito bom e era bem frequentada. Então aqui nós temos a inauguração. Esse padre que está aqui na primeira foto à esquerda era o padre Ângelo da Lara, que era um dos padres aqui de Santa Cruz. Essa inauguração, ela contou com a presença do secretário na época, secretário de Educação, diversos professores, e vocês observem aqui para essa terceira foto da direita e também essa parte central, que foi uma frequência muito grande. Eu fico muito feliz com isso. Esses dias eu estava lendo uma chamadinha aqui na internet dizendo uma cidade que tem mais bibliotecas do que supermercado. Eu falei, poxa, que bacana isso aí. Quer dizer, hoje em dia ainda tem gente que se interessa por livro, que bom, né? Uma cidade que tem mais bibliotecas do que supermercado. Obviamente que isso não é no Brasil, né? Já que já é uma outra, todas essas fotos fazem parte do fundo da Agência Nacional, do Arquivo Nacional. Ela é uma solenidade do Dia da Arma de Engenharia, lá no 1º Batalhão, no dia 10 de abril, que é o Dia da Arma de Engenharia. Então tem essas fotos mostrando, essa foto maior foi tirada dali de cima, de uma das salas lá do Palácio Imperial, né, do quartel, o antigo convento, pegando toda a praça, e lá no fundo vocês podem observar que tem, no caso da direita, lá no fundo mesmo tem a igreja já construída, tem um pouquinho à frente a torre do Corpo de Bombeiros, ali da Getúlio Vargas, né? E mais na parte central, onde tem essas grandes palmeiras, tem a caixa d'água do Fórum, que foi a antiga escola eh, Imperial Dom João VI. Do lado esquerdo tem essas duas fotos aqui mais no sentido vertical, onde tem aquele busto que presta homenagem ao patrono da arma de engenharia, que é o Vilagran Cabrita. Então, foi uma solenidade que aconteceu em 1975. Aqui já é um pouco antes, é de 1938, Getúlio Vargas em Santa Cruz. Getúlio Vargas tem muito, como eu falei logo do início, tem muitas fotografias do Getúlio Vargas, muitas. Claro que eu fiz uma seleção de poucas, né? Mas porque o Getúlio, quando ele vinha a Santa Cruz, os fotógrafos tiravam muitas fotos. Essas fotos aqui é de uma das inspeções que ele faz na parte de saneamento. O saneamento da Baixada de Sepetiba começou no final da década de 20, ainda no governo do presidente Washington Luiz, e ela vai ter continuidade durante o governo do Getúlio Vargas. Aí o Getúlio nomeia o Edelbrando de Araújo Góes, que era um engenheiro muito competente, inclusive depois ele vai ser prefeito do Distrito Federal, mas é aquele prefeito nomeado, né? Quase como uma indicação mesmo do presidente da República, um interventor. E vocês observem que o Getúlio está aqui. Esse mais alto aqui na segunda foto da direita é o ministro Costa, que já me referi a ele. Então vocês observem aqui o canal do Gandu está bem limpo e todas as autoridades acompanhando. Essa foto aqui de baixo
na quarta foto, no sentido do relógio, né? Era um controle que tinha mecânico para a abertura dos diques, porque os jesuítas, quando construíram os diques, eles chamavam de taipas, né? Era uma coisa toda manual. Mas aqui não, aqui já é uma coisa feita mecânica. Aqui tem, vocês observam que tem uma roldana que fazia, levantava essas comportas. Getúlio esteve em Santa Cruz em diversas ocasiões. Na inauguração do aeroporto Bartolomeu de Gusmão, instalação do hangar dos dirigíveis, já falei sobre isso em outra oportunidade. Esteve também conhecendo e viajando dos blimps da Marinha Americana, né, que estavam aqui em Santa Cruz na Segunda Guerra, depois que foi rompida a relação com a Alemanha, isso durante a Segunda Guerra. Também no lançamento do plano de construção de casas dos colonos agrícolas, na conclusão das obras de saneamento da Baixada, que exatamente são essas fotos aqui, e em diversas solenidades militares, tanto na base aérea como no Exército. No caso, era o quartel do 2º Regimento de Artilharia Montada. Desta série de fotos, somente desta série aqui de fotos, que eu coloquei 4, tem uma quantidade imensa. São 30 fotos que existem somente desta série. Então, vocês observem como é que se fica difícil na hora de fazer uma seleção, porque muito material, muito material. Mas além dele vir a Santa Cruz em diversos momentos, ele também recebia lá no Palácio do Catete autoridades, eh, tanto lideranças comunitárias, lideranças da área de agricultura, lideranças políticas, religiosas. Nestas duas fotos maiores, aqui do lado esquerdo, ele está recebendo o historiador Benedito Freitas, esse que está de terno branco, se dirigindo ao Getúlio. Getúlio, esse baixinho de terno preto, né, em frente aqui. Então vamos ver, o Benedito Freitas de terno branco, o Getúlio terno preto. Entre Getúlio e Benedito tem um senhor de terno branco, era o major Floriano, e ao lado dele o padre Guilherme de Caminada. Então, foram lideranças de Santa Cruz. O padre Guilherme era pároco, era vigário da Igreja da Matriz Nossa Senhora da Conceição, era também uma liderança e foi convidado pelo Benedito. Eles foram reivindicar melhoramentos. Essa é uma foto de 1952, 2 anos antes do suicídio dele. E à direita tem duas fotos do Getúlio recebendo lideranças, lavradores da zona rural, lá no Palácio do Catete. Então são dois momentos em que, além das visitas a Santa Cruz, o Getúlio também recebia. Isso todo material registrado pelo fundo do Arquivo Nacional. Aqui já é em 1952, são fotos daquela mesma série, daquele filme que eu mostrei logo no início, quando ele fez a entrega dos tratores. E essa primeira foto aqui, ele está oferecendo um charuto ao japonês. O japonês está tudo sorridente. O japonês está sempre sorridente, né? E Getúlio então oferece aqui um dos seus charutos, que Getúlio vivia fumando charuto. Naquele tempo não tinha nada de politicamente incorreto, né? Então, depois que foi feita a entrega oficialmente, porque eles já estavam trabalhando nos tratores, houve um desfile, todos eles passaram e desfilavam. Quando eles passavam perto do Getúlio, eles levantavam e tiravam o boné. Então, isso aqui é uma foto de 1952 também do fundo da Agência Nacional. Aqui já temos outro momento em 1979, que foi a inauguração das varas criminais do Fórum de Santa Cruz. É praticamente a inauguração do Fórum. Então, está o padre Guilherme novamente aqui à direita, fazendo a leitura para a bênção das instalações do Fórum, e o governador Faria Lima, que é o terceiro aqui em pé a partir da esquerda. O primeiro, logo à esquerda, é o doutor Benito, que era juiz de direito, né? Já é falecido e era daqui de Santa Cruz. E ao lado do padre Guilherme tem um comandante da base aérea de Santa Cruz, que era o coronel Taveira. Em 1939, o Getúlio retorna a Santa Cruz. Então ele vinha várias vezes. Aqui é também uma visita que ele faz
na época da construção das casas para os japoneses e demais imigrantes. Então, sempre vinham os ministros acompanhando o Getúlio, né? Era uma quantidade imensa. E aí, muitas vezes eles vinham de avião e almoçavam na base aérea de Santa Cruz. Em 1944, o Brasil já estava em guerra com a Alemanha, né? Quer dizer, já havia declarado guerra a Alemanha e a Itália, né? E o Japão, ao eixo, chamado eixo. E nós, inclusive, já tínhamos enviado tropas ao eixo. E o Getúlio faz uma visita à base aérea de Santa Cruz, que foi exatamente no dia que ele viajou do Blimp. Então, aqui, essa foto do meio, ele saindo lá, eles chamam de Cassino dos Oficiais, é o local onde os oficiais se reúnem para fazer suas refeições. Então são várias fotos mostrando a chegada do Getúlio, o encontro dele com os militares, tanto da base aérea de Santa Cruz como os militares da Marinha Americana que estavam alojados na base aérea de Santa Cruz. Então a foto de 1944, também do Fundo do Arquivo Nacional, desta série, somente desta série, tem 27 fotogramas. Então aqui nós colocamos 4, ainda tem muitas outras fotos aqui. Essas também fazem parte da mesma coleção, porque foi no mesmo dia que ele veio para conhecer. Vocês observem aqui essa foto maior da esquerda, tem ali ó, é, a aeronáutica americana, né? Então são 2 blimps e dessa da direita vertical, o Getúlio Vargas dentro do blimp, já embarcado para fazer uma viagem sobrevoando, né, Sepetiba, na base aérea de Santa Cruz, em 1944, viajando no blimp da Marinha Norte-Americana. Depois, quando ele desce do blimp, ele vai ser entrevistado pela imprensa e diz que gostou muito. Veja que ele está aqui sorridente. Esses marinheiros aqui são da Marinha Americana que estavam também alojados lá na base aérea. Aqui já é um outro momento, em 1945, foi quando ele veio para fazer a inauguração da eletrificação do ramal ferroviário no trecho de Campo Grande a Santa Cruz. Foi recebido por uma multidão, como vocês podem ver aqui, ó, na estação. Existe uma outra foto pegando a Felipe Cardoso, mas com muita gente mesmo. Dessa série são 30 fotos. Aí vocês vão observando como tem material nesse fundo relacionado ao Getúlio Vargas. Aqui já não é o Getúlio, aqui é o Gaspar Dutra, que quando Getúlio teve que sair depois da Segunda Guerra Mundial e aí o Gaspar Dutra vai ser eleito. O Gaspar Dutra também visitou Santa Cruz, pouquíssimas vezes. Aqui ele sendo recebido por alunos, ele veio a Santa Cruz e foi a Itaguaí também. Então, o presidente Eurico Gaspar Dutra. O Café Filho também esteve em Santa Cruz, Castelo Branco, o Geisel, todos eles. Só que era muito material, então não deu para colocar todos. Para finalizar, eu coloquei aqui, ainda não é o final, mas o presidente Juscelino Kubitschek, esse aqui da direita, ainda embarcado, né, o comandante se despedindo dele, ele retornando, e o da esquerda, o Jango, João Goulart, João Belchior Marques Goulart, que foi presidente em 1962. O JK, Juscelino Kubitschek, veio em 1956. Todos dois vieram para o dia, solenidade do Dia da Aviação de Caça, que era muito comum a presença dos presidentes. No caso aqui do JK, é aquela solenidade que ele vai saudar a bandeira nacional, que faz parte do cerimonial, né? E finalmente terminando aqui, o presidente João Goulart, na base aérea de Santa Cruz, em 1962. Ainda nessa época, ainda estava próximo aos militares. Depois, quando vai chegando em 64, aí começa a haver um certo problema, porque existia, inclusive, aqui vocês observam que tem um na foto central ali, o hangar lá no fundo.
Então, em 1964, o João Goulart, aí começa uma situação complicada, e ele vai acabar tendo que largar o poder, e aí assume, os militares assumem o governo, né? Começando pelo presidente que era Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, encerrando aqui esta apresentação com as fotos do presidente João Goulart na base aérea de Santa Cruz. Como eu falei inicialmente, são muitos registros e de todos os presidentes. Ficaria um trabalho muito cansativo se eu fosse colocar todas as fotos. Porque, por exemplo, em relação à base aérea de Santa Cruz, são centenas de fotografias. Mas é um material interessantíssimo, até porque como é um material de certa forma contemporâneo, nós ainda podemos reconhecer algumas pessoas que viveram no nosso período aqui. Então, hoje, nesta terça-feira, dia 29 de abril de 2025, canal de História de Santa Cruz, falando um pouquinho da história contemporânea de Santa Cruz, a partir das imagens do fundo da Agência Nacional. Eu esqueci de explicar aqui nesse primeiro slide que tem uma fotografia aqui da fachada do Arquivo Nacional. Esse prédio funcionou anteriormente como a Casa da Moeda. Quando a Casa da Moeda veio transferida para Santa Cruz, o prédio foi então readaptado, e atualmente ele serve como sede do Arquivo Nacional. E aqui esse selinho é quando o arquivo completou 185 anos, 185 anos garantindo à sociedade o direito à informação. Porque, além da parte histórica, o Arquivo Nacional tem muitas informações de importância jurídica, judicial, diplomática, relacionada também com a presença de imigrantes. Então, por exemplo, quem tem descendências, às vezes as pessoas querem, tem uma descendência italiana, quer obter o direito de cidadania italiana. Então, aonde vai encontrar essa documentação para comprovar? Porque as embaixadas e os consulados, alguns reconhecem uma certa descendência, por exemplo, quem é bisneto, ou neto, ou trineto de um italiano ou de outro país, né? Poderá, dependendo do país, poderá requerer a cidadania. Mas existem alguns critérios. Então, um desses critérios é exatamente provar que é descendente de alguém que veio da Itália em determinada época. Como é que vai fazer isso aí? Então, o Arquivo Nacional tem os registros de todas as entradas. Claro que aí as entradas, se foi a coisa aconteceu de forma oficial, né, veio de navio, com passaporte, isso tudo tem registrado. Então, obtém um documento, uma declaração reconhecida, né? Entra no consulado, claro que isso não é fácil do jeito que eu estou falando assim, a coisa é bem mais difícil. Mas é só para dizer para vocês que é também um serviço prestado pelo Arquivo Nacional. Quer dizer, é um serviço relacionado com a obtenção da cidadania. Outra colaboração também é sobre terras devolutas ou propriedades antigas, que às vezes surge uma dúvida. Outro dia eu falei sobre as dificuldades que alguns proprietários aqui de Santa Cruz sempre tiveram, inclusive aquela audiência que o Benedito Freitas faz com Getúlio Vargas, em parte foi em razão disso aí, porque era muito complicado a questão de Santa Cruz. Então, quem tem essas dificuldades de saber confirmar, comprovar que aquela propriedade pertenceu a tal pessoa, a tal família, até para adquirir o direito de herança, o direito de propriedade,
Aonde ele vai procurar isso? No Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional tem os registros de todas as terras, fora toda a legislação. Então, é realmente um local que garante à sociedade o direito à informação. É tudo relacionado com passaportes, com a parte histórica nem se fala mais, porque, como vocês viram aqui, somente no fundo da Agência Nacional, do Arquivo Nacional, e somente buscando o termo Santa Cruz, vejam vocês, quantidade tão grande de documentos. Então, hoje, encerrando esta apresentação, desejando a todos vocês uma excelente semana e até uma próxima oportunidade. Canal do YouTube do professor Simvaldo. História de Santa Cruz.